Boa tarde, pessoal. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso capítulo 2. A gente vai dar continuidade ao conteúdo que a gente viu na aula passada, no vídeo da aula passada. A gente iniciou aí o capítulo 2 na aula passada, com o tema derramar a tinta, colorir o papel. Então, antes de eu continuar o conteúdo, a gente vai fazer um feedback bem rapidinho do conteúdo da aula passada. Então, na aula passada, nós conhecemos o artista que vem trazendo no início do capítulo, que é Jackson Pollock, que ele é um artista do movimento expressionismo abstrato e ele é mais conhecido pelo uso do estilo que ele utiliza, que é o action paint, que significa pintura em ação. Então, nós vimos aí algumas imagens, dessa técnica, que é o action paint. Vimos também como Pollock pintava suas telas, em que na explicação eu disse o quê? Que ele colocava suas telas no chão e ele lançava as tintas por todos os lados da tela. Então, assim que ele pintava suas telas. Nós temos aí uma imagem de uma das telas de Pollock. Outra imagem de uma tela, de uma pintura de Pollock. E falamos também sobre o expressionismo abstrato, que é o tema principal do capítulo, Que o expressionismo, a gente viu que foi um movimento que surgiu nos Estados Unidos na década de 40, e esse movimento ele vem romper com os aspectos tradicionais da arte, como, por exemplo, o uso de cavaletes, que é esse objeto aí que está na primeira imagem, que eram os cavaletes em que as telas eram colocadas, era um suporte para colocar as telas para que os pintores fizessem a sua arte. E esse movimento, expressionismo, ele vem romper com esse tradicionalismo. Na segunda imagem vem Pollock rompendo assim essas barreiras desse tradicionalismo, que é a sua tela jogada ao chão e a tinta jogada sobre a tela. Continuando então o nosso conteúdo, nós vamos continuar aí na página 20, que nessa página 20 ela vem falando que é pintura. Então ela vem dando uma definição de pintura, na qual diz o seguinte, que pintura é a aplicação de pigmentos em um plano. Esse pigmento vai ser o quê? A tinta, e o plano vai ser a tela. Então, resumindo, a pintura é a aplicação de tintas em tela. Então, isso é pintura. Continuando aí o conteúdo, ele vem falando sobre alguns tipos de pintura, e esses tipos de pintura são as técnicas que eu utilizo para fazer a minha pintura. Então, a primeira técnica que eu utilizo para fazer uma pintura é chamada de pintura a óleo. Então, como essa técnica? É o uso de pigmentos, ou seja, da tinta diluída em uma base oleosa. Essa técnica ela tem secagem mais demorada por conta de ser oleosa, aumentando o tempo para possíveis mudanças, ou seja, não gostei de alguma cor, não gostei de alguma parte da minha pintura que eu fiz, então dá tempo de eu mudar, de eu contornar essa pintura por conta dela demorar mais a secar. Então aí é uma das técnicas de pintura, é a pintura a óleo, em que eu diluo o meu pigmento, a minha tinta, numa base oleosa. E aí nós temos um exemplo de uma pintura a óleo. Segundo tipo de técnica de pintura que eu posso utilizar para me fazer uma pintura é o uso de pigmento à base de água. Essa é a mais simples, que essa técnica ela já tem uma secagem mais rápida do que a pintura a óleo e é normalmente utilizada em um suporte de papel. Então, ou seja, é aquela pintura pintada em papel. Então, é uma pintura mais simples. E nós temos também a pintura à têmpera, que a têmpera é um método de pintura bem diferenciado, no qual o pigmento, que é a tinta, ele é de terra, são misturados uma emulsão de água com gemas de ovo ou os ovos inteiros. E essa pintura ela era muito utilizada no Egito Antigo. Então é uma pintura já mais aí complicada, que mistura-se a tinta a uma emulsão de ovo
E, como diz aí, vocês podem perceber, é uma pintura bem, um tipo de técnica de pintura bem antiga, porque já vem sido utilizada lá no Egito Antigo. Então, o que foi que nós vimos até agora dos tipos de pintura? Então, para fazer uma pintura, posso me utilizar de quê? De 3 técnicas diferentes. Então, eu posso fazer a pintura aquarela, posso me utilizar da pintura têmpera, que é aquela que eu misturo com a questão da emulsão de ovo, e posso fazer a pintura a óleo, em que eu misturo meus pigmentos a uma base oleosa. Nos tipos de pintura, vem trazendo aí, né, como revisão, porque vocês já conhecem, é a questão da pintura rupestre, que o homem realizava pinturas já desde o início da sua história. Então, a questão da pintura não é uma coisa bem de hoje, então já vem já desde o início da história. As pinturas mais antigas encontradas datam do período paleolítico, 40 mil anos antes de Cristo, em rochas ou cavernas. Essas pinturas são chamadas de pinturas rupestres. E o nosso texto aí também vem falando sobre a questão da cor. Que cor é o quê? É a percepção visual causada pela luz ao chegar aos nossos olhos. Ela é aplicada sobre uma superfície branca, que essa superfície branca é a tela, a partir da mistura entre outras cores primárias, que são o vermelho, o amarelo e o azul. Para vocês não se esquecerem das cores primárias, é só vocês lembrarem da cor da farda de vocês, que a cor da nossa farda, da nossa escola é vermelho, amarelo e azul. Então essas aí são as 3 cores primárias, que a partir dessas 3 cores dá-se a mistura de outras cores. Na pintura, a cor é considerada como a base da imagem. Então, por isso que às vezes, quando o professor de arte ou qualquer outro professor pede para você fazer um desenho de algo e diz assim, colore o desenho, porque a cor é que dá vida ao desenho. Então, essa cor, como ele diz aí, ó, no restante da linhazinha, que ele diz o que da frase? Pode provocar sensações em quem a observa. Então, dependendo da cor que você utiliza, vai causar várias sensações no desenho que você fez. A técnica de pintura, que nós vimos lá, a aquarela, a têmpera e a óleo, vão ser aplicadas em 2 tipos de pintura, que é a pintura figurativa, que é aquela que mostra algo de acordo com a nossa realidade, como por exemplo a figura aí da Mona Lisa, é uma pintura figurativa, que eu identifico alguma coisa, e na pintura abstrata, que é aquelas que já traz uma pintura que eu não encontro nada de acordo com a minha realidade. Então, eu posso aplicar essa técnica, as 3 técnicas, a aquarela, a têmpera e a óleo, nesses 2 tipos aí de pintura, que é a figurativa e a abstrata. Pintura figurativa representa formas aproximadas ao real, que pode ser, eu posso fazer uma paisagem, posso fazer natureza morta, cena, mitológico, cotidiano. Então, essa pintura figurativa ela é classificada nesses tipos aí, paisagem, natureza morta, cena, mitológica ou cotidiana. A primeira imagem é uma pintura figurativa tipo paisagem. A do meio é uma pintura figurativa natureza morta, que pode ser flores, jarros de flores ou mesas com comidas em cima. E a última, pintura figurativa tipo cena. Já essas 2 aqui eu tenho a pintura figurativa mitológica e a última, que é a pintura figurativa cotidiana. Então, primeira mitológica, segunda pintura figurativa cotidiana. E aqui nós temos a pintura abstrata, que não busca necessariamente retratar um objeto ou uma paisagem, porque ela estabelece uma realidade própria. Então, a pintura abstrata, resumindo, não retrata objeto, nem retrata paisagem. Ela é abstrata, então você não identifica nada de acordo com a nossa realidade. Ela tem a realidade própria dela. Então, esse aí foi o nosso conteúdo de hoje. Obrigada, não tem atividade para hoje, tá, pessoal? Porque foi só continuação do restante do conteúdo da aula passada. Então, na próxima aula que a gente vai fazer a atividade, ok? Então, até a nossa próxima aula.